depois foi o Massal também, que teve um acidente. Meu Deus. Diz que ele vinha vir de bicicleta, viu um cara dando ré, não sei. Ele não viu ou Não viu, né? lá Isso aí, gente. Quebrou Isso aí, ó. Isso aí é pra gente entender. Hoje saí muito cedo depois aí, mas cheguei em casa, eu acho que quase 2 horas da manhã. Já acordei logo 6 e pouco da manhã. E esperamos aí até 8 e pouco, eu estava esperando ele. E nós fomos em Ferraz de Vasconcelos fazer uma visita de uma família lá que ele está evangelizando, né? Da congregação. Nos recebeu maravilhosamente bem. O jovem, 8 anos numa cama. 8 anos numa cama. Não move nada, nada. Aí a gente coloca um hino aí, né? Levantar as mãos e cantar. Bom, às vezes eu não tenho umas pernas, mas eu tenho uma boca para cantar, para louvar, tenho uns olhos para ver, tenho uns braços para movimentar. Eu vejo algumas pessoas, Raquel, já vi, né? Várias, né? Coaches, não tem perna, não tem braço, mas tem uma voz, tem olhos. E olha, faz sucesso aí nesse mundo empresarial, né? Ele não deixou ser abatido pela sua deficiência. É isso que nós devemos, encarar, né? Principalmente a irmã Raquel. E aqueles que não têm nenhuma, tem um corpo perfeito, como deveríamos ser gratos, porque vamos colocar aí o Marcelo, onde ele esperaria que um dia teria um acidente, quebraria o pulso, e agora com seus filhos, 5 filhos, né, que o senhor falou, para criar 5 filhos, sem poder trabalhar, como é que vai ser? trabalhar desse jeito. Então, fica difícil. Então, gente, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo cheio de surpresas. Hoje você pode estar bem, estar com saúde, e de repente, às vezes, começar. Foi o que aconteceu com esse rapaz, né? Roger Lancaster, né? Roger Lancaster. E só que antes de orar eu fui conversar com ele, conversei com ele, falei algo para ele, a mãe dele estava do lado e disse, tudo isso que o senhor falou aí, tudo isso que o senhor falou é verdade. E já disse, olha, você teve um trauma assim, e isso desencadeou esse câncer na sua cabeça, ele fez uma cirurgia na cabeça, tudo isso aqui, tirou um tumor, né? Por causa de quê? Um trauma, uma decepção amorosa. Às vezes você põe sua confiança em um homem, e quando aquele homem trai a sua confiança, simplesmente você fica sem pé, sem chão. Por isso que nós devemos colocar nossa confiança em Jesus Cristo. Esse não nos vai decepcionar. Não vai nos decepcionar. E o mundo está dessa maneira, né? Principalmente vocês jovens, tá? Vocês jovens. O Espírito Santo já tem admoestado vocês, já tem advertido vocês, para que vocês tomem cuidado, guardem a sua coroa, porque o inferno, Maria, está querendo realmente destruir a família de vocês. Vocês têm percebido. E vocês podendo se ajuntar mais uma à outra em oração, tá? Deixando o inimigo entrar e causar contenda uma contra a outra. Isso não é bom.
Deus não opera em contenda. Deus não opera em discussões, em divisões. Deus opera onde existe o amor, a compreensão, suportar uns aos outros. Né? Vocês têm que se manter firme, porque já é a última hora. Estamos muito próximo do final, muito próximo do final. E nós estamos chegando naqueles dias. Quem é limpo, limpe-se mais. Mas quem é sujo, o mundo está aí, né? A Nelly disse: irmão Brana, o mundo marca a gente. O mundo marca a gente. Semana passada vi duas crianças com duas crianças. Aquela menina deveria ter uns 10, 11 anos. Não deveria ter, já estava falando um filho. E a outra com outro filho. Você vai nos postinhos, que mais vê é jovem com criança. Então, o inferno, a Bíblia diz que ele abriu a sua boca, está com a sua boca aberta. Então, irmãos amados, nós temos aqui um único culto na semana, onde deveríamos fazer todo o esforço para vir adorar o Senhor. Vocês não sabem o esforço que cada um de nós ali que mora em Carapicuíba, Osasco, que a gente faz para estar aqui, para cultuar a Deus juntamente com vocês, para se fazer presente, né? Orando junto. Isso deveria ser valorizado. Eu tenho uma escritura, antes do irmão Leandro pregar, ele vai trazer a mensagem para nós desta noite, Apocalipse 21, verso 7, né? Mas antes de eu ler, deixa eu terminar a visita lá que nós fizemos. Meu Deus, como foi maravilhoso. E aquele rapaz novo, né? 43 anos, por uma decepção amorosa. Meu Deus, uma decepção amorosa. Namorando com ela, ela falou palavras. Gente, quando a Bíblia diz que com a tua boca você abençoa e com a tua boca você amaldiçoa, ele recebeu a maldição daquela moça. Namorando com ele, disse que ele não era nada, que ele nunca ia ser ninguém, e aquilo ele se sentiu inferiorizado, e aquilo acabou com ele. Ele acabou com ele e ele não conseguiu ser a mesma pessoa. As jovens aí, quem lembra da história lá da bailarina, lembra da história da bailarina? A bailarina, então, pois é, a palavra de um homem, de alguém te derrubar. Olha, se eu fosse me abater com o que dizem de mim, com o que eles me despreciam, né? Porque tem pessoas que gostam de humilhar as pessoas, né? E aquele rapaz, ele simplesmente, aquilo foi um trauma para ele. Ele não soube, né, como contornar aquela situação e outras coisas mais, né? E outras coisas mais da vida dele. Mas a gente orou por ele e por final a perna que nunca mexia, segundo ele, as duas pernas já estavam mexendo, né, Moisés? Você ouviu lá, né? Falei, mexe a perna, né? E eu falei, olha, agora vai depender de você, porque ele estava totalmente entregue àquela condição, 8 anos, dizendo que a cama era a única companhia dele. Eu falei, não é não, rapaz, não é não. Coloque Deus na frente em tudo que você vai fazer. Desde então, limpe o seu coração, tire essa mágoa, tire esse ódio, tire esse rancor. E a gente foi orientando ele. Realmente o coração dele estava carregado e não conseguia perdoar a moça, né? A moça. E aquilo era necessário para que ele abrisse os canais, né? Abrisse os canais, limpasse a chaminé para que as bênçãos de Deus fossem até ele, né? E oramos, foi muito bom. E depois fomos fazer uma outra visita, né? Uma outra família, uns amigos lá em Ferraz, e foi muito bom.
E, pra você ter uma ideia, a igreja na Rua de Baixo, né, do pastor Valdir, a família que a gente foi, a igreja na Rua de Baixo, dá para ir de a pé, né? E a gente deixou ali para eles o endereço, eles falaram que vão lá na igreja conhecer acerca mais da mensagem, né? Quem vencer herdará todas as coisas. Nós temos que entender, igreja, amados irmãos, que nós só vamos herdar aquilo que nós vencer. É ao que vencer. E todos os dias nós temos que vencer a nós mesmos. A nós mesmos, que não é fácil. Você acha que é fácil vencer a nós mesmos? Não é. Não é. Muitas das vezes nós é cabecinha dura. Muito cabeça dura nós somos. Ao que vencer dará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Então, essas promessas de Deus para nós, né? Essas promessas de Deus para nós, quando aqui no livro de Apocalipse, vocês já aprenderam, nós já pregamos bem-aventurança. Então, quando a Bíblia diz, vem aqui que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro, nós temos que crer, nós temos que viver por isso, nós temos que confessar que realmente nós somos a esposa do Cordeiro. Irmãos amados, isso é muito grande, mas isso é para aquele que vencer. Então, nós vamos, irmã Maria, os irmãos, continue orando, né? Pelo Marçal e pelo Micaías, não é isso? Pelo Micaías. A gente, ontem, oramos. Eu fiquei 2 horas ali orando, né? Orando na igreja, depois fui para casa. Cheguei tarde, fui ainda orar um pouquinho. Mas ontem, irmãos, eu não consegui pedir nada. Apresentei o caso deles diante de Deus, apresentei a igreja diante de Deus, mas para mim mesmo e muitas outras coisas eu não pedi. Sabe por quê? Porque ontem eu determinei no meu coração, eu tenho que acertar o meu coração primeiro. Eu tenho que acertar meu coração com Deus primeiro. Eu tenho que ver as coisas que eu estou errado primeiro com Deus, para mim depois ter, sabe, fé de pedir para Deus algo, para a minha vida ou para alguém. Eu preciso acertar, eu preciso levantar o meu altar, consertar o meu altar. Então ontem chorei muito, 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 e estou precisando chorar muito mais. Entendeu, irmãos? O que está precisando para a igreja se humilhar? A igreja não quer se humilhar diante da potente mão de Deus. A igreja não quer se humilhar. Parece que nós estamos, meu Deus, engessado. Parece que a gente está carregando 2 sacos de cimento nas mãos, não tem coragem de levantar as mãos. Parece que tem um espaladapo nos lábios, não tem coragem de dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja. Não sai nada, aleluia, aleluia. Parece que não sai, é difícil, entendeu? E aí, Mombrana disse que isso é o que? O diabo fazendo bum, 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 e você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tem uma hora que você diz bum, 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 bum. Se não, o camarada vai, sabe, nos diminuindo. Então, igreja amada, querida do Senhor Jesus, que Deus possa nos ajudar a continuar sabendo, resta pouco tempo, pouco tempo. Então valorize, vocês têm um culto por semana, faça todo esforço, né? A gente vê a irmã Isabel está viajando, né? O irmão Fernando, segundo ele, ia trabalhar. Mas olha, até em trabalhar dia de sábado, todo trabalho dia de sábado é até 5 horas ou até 1 hora. Se a pessoa tiver o desejo mesmo de vir adorar a Deus, ele vem embora, ele chega no horário, mesmo que chegue atrasado. É melhor chegar atrasado do que não chegar, porque tudo depende do estado que está o seu coração e como o seu espírito está alinhado com a palavra. Tudo depende do seu estado. Vir à igreja por uma religiosidade, olha, não tem muito efeito.
mas tem que haver algo, tem que haver um fundo clamando dentro de você para adorar a Deus, para entrar na presença de Deus, para ouvi-lo falar com você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma pequena oração. Logo o irmão Leandro assume a plataforma para nos trazer a palavra e depois vamos ver o que o Espírito nos diz. Pai, muito obrigado, Senhor, por poder estar aqui, Senhor, para te adorar. Ao que vencer, herdará todas as coisas. Meu Deus, nós temos tantas promessas, mais de 670 promessas, meu Deus, mas é para aqueles que vencer, que estão vencendo. E todos nós nesta noite, se nós estamos aqui, Pai, é porque temos vencido e queremos continuar vencendo, mas para isso precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos da Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas, sobre as famílias, aqueles que não puderam vir, estar diante de Ti. O caso, ó Pai amado, dos filhos, Senhor, da irmã Maria, Pai bendito, ó Senhor, a Rebeca, o Caio, sua filhinha, Senhor, Maria Madalena, Marçal, Davi, Micaías, ó Senhor, Pai, essa família, meu Deus, ajude-os, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Não permita que Satanás faça um estrago nessa família, Pai, mas que o Senhor levante muralhas, Senhor, sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre o seu lar, sobre a sua casa, Senhor. Está diante de Ti, Pai, o pregador, irmão Leandro, nesta noite, Pai, ajude, unge-o, Pai. Fale aos nossos corações através da Tua maravilhosa palavra, pois nós cremos que o Senhor ainda fala. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, na graça do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez, não é? A gente às vezes fica um pouco distante, né? Mas estamos acompanhando no Espírito e também em orações, né? A gente pede a Deus para que seja feita a vontade dEle, e cada momento da vida da gente tem uma caminhada, né? Algo que Deus deseja que façamos, mas se tivermos nas mãos de Deus, Ele nos ajudará sempre. Amém. Né? Você acredita assim? Amém. Amém? Vamos então ler as Escrituras. Já vamos para a mensagem da noite. Depois, no final, se a irmã Luciana quiser cantar, aí a gente dá oportunidade para ela, né? Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, vamos nos colocar de pé para aqueles que podem, né? Vamos ler a palavra do Senhor e meditar um pouco, né? Nessas palavras. Acho que vamos ler apenas depois eu vou ler mais alguma coisa, mas vamos ler aí a partir do 11, tá bom? A partir do 11. Já encontraram todos? Podemos ler? É bom acompanhar, né? O anjo do Senhor fala com Gideão. Então o Senhor veio e assentou-se. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que
que pertencia a Joás, Abiesrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Lagar seria onde amassava as uvas, né? Não era um local próprio para o trigo, mas era para salvar dos midianitas, né? Era uma emergência, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu. Versículo 13, né? Ah, Senhor meu. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Vamos ler então só um outro versículo. E o anjo, no versículo 21, só o 21, tá bom? E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne. Isso aqui é o sobrenatural operando, né? E os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Oremos. Nosso Deus, há apenas uma chance de vencer para qualquer homem, para qualquer um, para qualquer pessoa que esteja na terra, lutando todos os dias da sua vida para ter uma vida de companheirismo, para ver as obras de Deus sendo manifestadas. O Senhor está conosco, Pai. Então é o que nós te pedimos nesta hora. Seja conosco. Como Moisés disse, se a tua presença, ou se o Senhor não for conosco, então não nos faça subir dessa terra. Se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Porque irmos sem a tua presença seria derrota, seria lutar sem garantia. Mas se o Senhor for conosco, se o Senhor for a nossa direção, nosso guia, nossa ajuda, nosso general, aquele que peleja as nossas batalhas, então temos a garantia da vitória certa. Porque ninguém pode parar diante do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é varão de guerra. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Sentai-vos, irmãos. Gostaria que todos os irmãos prestassem bastante atenção, né? Algumas coisas que vamos meditar nessa história de Gideão, que foi deixado, né, escrito
para nós, e as lições que o Espírito Santo deseja que tomamos disso, né? São vidas de homens que deixaram marcas no mundo, né? E nós queremos trazer aqui talvez pelo menos umas 3 lições que Gideão deixou para nós. A primeira lição que eu quero meditar um pouco com os irmãos é: aonde está o Deus que os nossos pais nos contam? O que há desse Deus? O que aconteceu com ele? Nós ouvimos realmente histórias maravilhosas acerca de Deus, dos milagres que ele fez na terra do Egito, como que a sua mão potente resgatou Israel de uma forma sobrenatural, nos colocou, nos estabeleceu nessa terra, mas agora estamos vencidos, estamos derrotados, estamos sob o jugo do inimigo. Em outras palavras, Gideão está me dizendo: como que o Senhor chega e diz para mim: o Senhor é contigo? Agora, Deus sempre se revelou aos pais. Nós vemos que quando Deus se revela a Abraão, e a Bíblia diz que Abraão andou com Deus, e foi chamado de amigo de Deus, de modo que aquelas pessoas, daquelas nações, que tinham conhecimento de Abraão, que conhecia a vida, a fé de Abraão, diz a Bíblia que o tinha como um anjo do Senhor, alguém que era justo, alguém que conhecia Deus de verdade. E Deus não tem netos, como disse o mensageiro, como todos nós sabemos. Então, quando ele se revela a Abraão, Abraão conhecia Deus. Mas então nasce Isaac. E quando Deus se apresenta a Isaac, ele não diz: eu sou o seu Deus. Ele diz: eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Isso não é interessante? O Deus de seus pais. Mas então Isaac começa a andar com Deus, tem a mesma experiência de seu pai, anda pelo mesmo caminho do seu pai, experimenta os mesmos milagres que o seu pai experimentou, teve com Deus o mesmo tipo de intimidade que o seu pai teve. Então Deus, muito tempo depois, se apresenta a Jacó e disse: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. Mas não era o Deus de Jacó. Ele só conhecia as histórias. Ele só conhecia Deus pelo que tinha ouvido falar, as histórias de seu avô, a história de seu pai. Mas um dia no vale de Jaboque, a Bíblia diz que ele lutou com Deus, pelejou com Deus, a sua alma foi salva, e muito tempo depois, Deus aparece a Moisés numa sarça e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E diz a Escritura: e esse
conhecido dessa forma por todas as gerações. Amém. O Deus de seus pais. Talvez muitas pessoas estavam achando normal o que estava acontecendo. Nós estamos servindo outros deuses, mas e daí? Nós estamos sendo escravos, nós estamos trabalhando para os outros comer, mas e daí? Tá bom, é assim mesmo. Mas a Bíblia diz que Israel clamou a Deus, havia 40 anos, que, veja bem, no versículo 5, está lá, ó. No 5, no 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos midianitas. As covas. É isso aí. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ficaram na mão dos midianitas. Então o que nós vamos fazer? A Bíblia fala aqui, ó. Fizeram as covas. Fizeram nos montes, as cavernas, as fortificações, em outras palavras, as grandes religiões. Vamos fazer alguma coisa. O inimigo está prevalecendo, nós vamos fazer alguma coisa. E quando Deus se apresenta a Gideão, Deus fala bem assim: varão valoroso. Deus encontrou uma pessoa que para ele não estava bem. A coisa não estava bem, tinha que fazer alguma coisa. Então quando o anjo falou, Deus é contigo, ele quis saber, ele questionou. Se Deus é conosco, então o que aconteceu com a história que eu ouvi do meu pai? O que meu pai tinha, eu quero ter também. O que meu pai viveu, eu quero viver também. Chega de historinha. Eu não quero contar o que Deus fez, apenas o que Deus fez ao tirar Israel do Egito, quando ele apareceu a Abraão, quando ele apareceu para Moisés. Tudo isso é muito bom, mas eu quero saber o que aconteceu com esse Deus, porque o que eu vejo do meu lado é sua religião. O que houve com os milagres? Essa talvez fosse a nossa primeira lição. Retomar a fé dos nossos pais. Entender a fé como a herança que herdamos dos nossos pais, que experimentaram coisas reais, que viveram com Deus, e é exatamente a fé que nós estamos buscando agora. Bem. Nós não queremos estabelecer uma religião. Nós não queremos criar uma boa igreja, onde pessoas vêm aqui e são salvas, aconselhamos, lutamos, evangelizamos, buscamos, imos lá. Não, isso é muito bom. Mas Deus está procurando pessoas hoje que está dizendo a fé dos nossos pais. Onde está? Eu quero ela. Amém. Para isso Deus enviou Elias. Eu vou te enviar com a mensagem para trazer esses filhos para essa fé original desses pais. Aleluia. E quando você ousa fazer isso, meu amigo, aí você tem muita coisa. Olha, Deus, aí, veja bem, se Deus é comigo, não está os sinais. Deus falou, tá bom, em outras palavras, Deus falou, o que eu preciso fazer para você acreditar? Bom, eu vou lá buscar uma oferta, o senhor me espera aí. Não sai daqui não, pelo amor de Deus, fica aí, espera eu chegar.
Aí, pastor, ele experimentou o primeiro milagre, a primeira coisa sobrenatural na vida dele. A Bíblia diz que quando ele veio, trouxe a oferta, colocou na pedra, colocou ali na beira, colocou o caldo em cima, Deus vai, estender a mão e bate com a cabo o fogo, queimou a oferta do homem. E o anjo do Senhor subiu na oferta, ele bateu a cara no chão e falou: olha, olha os deuses dos nossos pais aí, de novo, o Deus dos meus pais. Aleluia. Oh Senhor, tem misericórdia de mim, vou perecer, eu vi o anjo do Senhor. Ele disse: calma, você não vai morrer não, eu tenho uma obra para você fazer. Meu amigo, quando você se deparar, minha irmã, meu irmão, diante dos deuses dos nossos pais, ele não vem para matar. É conhecer Deus que você deseja. Isaías falou: eu vou perecer. Deus falou: não, tem um jeito para você. Queimou a boca dele, queimou a língua dele com brasa, e aí ele estava pronto para fazer a obra. Eu vou morrer. E ali está o primeiro sinal sobrenatural. Segunda coisa, Gideão tem uma tarefa a fazer. Aí você vê que de acordo com aquilo que Deus vai pedindo para você, é uma coisa que necessita de mais fé, Ele vai acrescentando o sobrenatural de acordo com o que você precisa fazer. Por exemplo, quando a igreja primitiva recebeu o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E eles saíram operando as obras, os milagres, mas então vem o poder romano, vem o exército romano, vem todas aquelas lutas sobre eles. Então eles se reúnem novamente para orar, para pedir a Deus graça, para continuar a obra de Deus não regredir. E eles oram novamente, capítulo 5 de Atos. Tu és o Deus de nossos pais. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Senhor, bem que o Senhor falou pela boca dos teus profetas a respeito de seu santo Filho Jesus Cristo. Porque se amontinam as nações e os reis imaginam coisas vãs. Porque verdadeiramente contra os teus filhos Jesus Cristo, não somente Herodes e os reis têm feito coisas terríveis, mas também os sacerdotes, e agora está querendo aniquilar a nossa fé. Senhor, envia o Espírito Santo, encha-nos com poder para continuar em frente, fazendo a obra, pregando o Evangelho, enquanto você estende a tua mão para operar os milagres em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que a terra se moveu, houve um terremoto e eles foram cheios do Espírito Santo. E com ousadia eles anunciavam o Evangelho. Amém. O Deus dos nossos pais. Primeira coisa que Gideão fez, Deus falou para ele: você tem uma tarefa agora para fazer. Pega os 2 bois de seu pai, o pai dele, o pai de Gideão. Olha, vai lá, destrói aquela adoração falsa lá de Baal, quebra a estátua, ou quebra o altar dele, oferece os 2 bois de seus pais e clama ao Deus e clama ao teu Deus. Deus falou assim com Gideão: o Deus seu, Gideão, clama ao teu Deus. Quando eles levantaram de manhã, a Bíblia diz que o altar de Baal tinha sido derrubado, tinha feito um outro altar dedicado ao Senhor, e ali os bois oferecidos ao Deus verdadeiro. Eu fico pensando: meu Deus, Gideão, pastor, uma frieza espiritual tão grande. Aí na igreja, misericórdia, é um sacrifício. Para todo lado, morte espiritual. O que fazer? Mas então, quando o diabo vê, irmãos, que tem um homem, uma mulher, um homem ungido para fazer a obra, ele começa a desafiar. Porque Deus deixa o diabo ir lá para fazer o teste. Porque quando a gente está, irmão, debaixo de uma religião, nós temos todo mundo ao nosso favor, nós estamos acomodados.
Aí ela fica contando o que Deus fez com os outros. Mas nós não queremos encarar, porque, irmão, para Deus usar uma pessoa, para você estar na mão de Deus, o Paulo disse assim: todos que desejam viver piamente as pegadas de Cristo padecerão perseguição. Não tem jeito, não tem outro caminho. E aí, quando os midianitas ficaram sabendo que Gideão tinha feito aquele movimentinho espiritual, meu Isaías, a Bíblia diz que eles se reuniram como gafanhotos da terra. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Gideão e ele enviou mensageiro, e o mesmo Espírito que moveu o coração de Gideão, moveu o coração de todos aqueles eleitos que não estavam conformados com a religião da época. Amém. Porque quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta um ministério, alguém para fazer a obra, ele opera no coração daqueles que desejam a mesma coisa. Amém. Você está entendendo? Amém. A obra não é do homem, é de Deus. Amém. Por exemplo, quando Deus ia salvar o mundo antediluviano, Deus enviou mensagem através de Noé. Você vê que Deus dá uma mensagem de salvação, e aí Deus move as pessoas que querem ser salvos para o lugar que Ele preparou para ser salvo. Entenderam? Não? Vocês entenderam? Então, quando aqueles animais sentiram que a chuva ia cair, eles pensaram: o que nós vamos fazer? Deus, o Espírito Santo colocou no coração daqueles animais, tem Noé construindo uma arca. Então eles foram para lá. Por isso que Jesus diz: todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Você está entendendo? Amém. Existe uma voz de salvação, e aqueles eleitos escutam aquela voz. Aí Jesus fala assim: por quê? Eles não ouvem a voz dos estranhos, antes fugirá dele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido, eu as chamo e elas me seguem, porque conhecem a minha voz. Amém. Você é uma ovelha de Deus? Amém. Deus, ou o Espírito Santo, tem uma voz nessa era. E não é os lobos, não é os carrapatos, não é os pintainhos, não sei o que vai ouvir essa voz. São as ovelhas que vão ouvir a voz. Amém. Mas Gideão, um pequenininho, irmã Rebeca, irmã Raquel, ninguém. Aí chega lá e fala com Deus assim: minha família é mais pequenininha, o que eu vou fazer? Toda religião, todo mundo não fez nada, eu vou fazer o quê? Mas aí então o sobrenatural começa a operar. Aleluia. De repente, ai meu Deus, né? No capítulo 6, eram os midianitas, né? 40 anos servindo os midianitas. Espera aí. Gideão tinha um grande exército adversário para vencer. E ele precisava que Deus fosse com ele. Esse é o segredo. E quando Deus não precisa de multidões para vencer, para fazer. A coisa é improvável, tem tudo para não dar certo, mas então um coração começa a clamar. Sabe, o avivamento, ele começou em 1905, ele começa em 1906 nos Estados Unidos, mas começa na China ou na Índia em 1905. E pasmem vocês, através de uma mulher, de uma irmã, que orava, que buscava Deus.
que estava cansada de ver a religião estabelecer e contar histórias, aquelas pessoas experimentaram o sobrenatural, viveram o sobrenatural de novo. Agora, irmão, quando o Espírito Santo me deu essa mensagem, agora à tarde, nós somos um pequeno grupinho aqui, tá vendo nossa igreja? Às vezes dá um desânimo de vir à igreja, às vezes, eu não tenho, sinceramente eu não tenho desânimo de vir para a igreja. Se tiver 2 aqui eu venho, se tiver 3 eu venho, se tiver um sozinho eu venho, se tiver meia dúzia eu venho, não importa. Eu vou vir e vou adorar a Deus. Amém. Mas tem pessoa que não é assim. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, vai pedir qualquer coisa e eu vou fazer. Amém. Vocês estão escutando isso? Aleluia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos num acordo em meu nome, eles vão orar e eu vou fazer. Amém. É um pequeno grupinho, é um pequeno povinho, mas não importa. Deus move o coração. Gideão coloca aquele exército. Deus olha aquilo lá e fala: não tem jeito demais. Agora veja bem, é preciso ter coragem, é preciso ter revelação espiritual para entrar nesse exército, no exército de Gideão. É preciso. Então, Gideão pediu vários sinais, porque não era fácil. Olha, meu Deus, os homens tinham 300 mil cavalheiros. Sabe o que é isso? 300 mil cavalheiros, carruagens e carros fortificados. Meu Deus, Israel seria triturado em segundos. Aqui não dava tempo nem abrir a boca. Mas o Deus da guerra, o general de guerra, deu para ele, para Gideão, um mistério, porque é isso, gente, isso é um mistério, não? O que tem a ver trombeta com guerra? Parece que não tem nada a ver. Mas Gideão, bom, e veja bem, o diabo sabe quando Deus é na vida de um homem. O último sinal que Gideão pediu a Deus antes de ir para a guerra, ele colocou tudo no lugarzinho, chamou o exército, os seus soldados após ele, 300 que sobraram, vocês sabem da história, quando ele fez aquele teste nas águas, e ele ainda estava assim, meu Deus. Aí pede o sinal do novelo, lembra do sinal do novelo? De lã. Senhor, se realmente o Senhor está conosco, Pai, eu não quero, Senhor, pelo menos mais essa vez. Senhor, o Senhor sabe, a luta é grande, Senhor. Todas as igrejas vieram e falharam. Senhor, eu faço o seguinte, nessa madrugada eu vou colocar um novelo lá de linho lá fora. Se o Senhor for realmente comigo, que amanhã, Senhor, o novelo esteja todo encharcado e toda a terra ao redor esteja seca. Deus falou: tudo bem, coloca o novelo lá. Colocou o novelo lá de madrugada. A Bíblia diz que ele espremeu, que deu um balde de água. Aí ele: bom, Senhor, mais uma vez. Senhor, agora é o inverso agora. Toda a terra ao redor vai estar molhada e o novelo vai estar seco. Porque o Senhor, eu tenho que ter certeza que o Senhor está comigo. Então, quando Gideão levanta de madrugada, o novelo está seco, toda a terra molhada. Aí todo mundo vai dormir. Aí de madrugada o homem está lá pensando: como que eu vou batalhar
E aí, meu amigo, o próprio diabo dá testemunho a seu respeito. Deus falou assim para Gideão: ó, vai lá no arraial dos midianitas. Ele vai, pega um dos seus moços ali, alguém, vai de madrugada, de ponto de pé, para não acordar ninguém, com medo ainda. Ele vai, e a Bíblia diz que ele viu todo o arraial dos midianitas. Era como gafanhotos, cobria toda a terra. Mas aí, quando ele está ali naquela luta, olhando para todo aquele exército, de repente alguém começa a contar um sonho. Ele escuta dois homens conversar. Aí um homem falava para o outro assim: rapaz, tinha um sonho estranho essa madrugada. O que foi? Eu sonhei que um pão de cevada, imagina um pão de cevada. Um pão de cevada entrava no arraial dos midianitas, colocava tudo abaixo, colocava fogo em tudo. Aí, em outras palavras, eu acordei assim meio assustado. O que está acontecendo? Aí um outro homem falou para ele aí: ó, esse pão de cevada, sabe quem é? Isso aí é Gideão. Deus deu todo o arraial dos midianitas na mão de Gideão. Aí quando ele escutou isso, ele falou: em outras palavras, né, até o inimigo está reconhecendo que o sobrenatural está comigo, que Deus está comigo. Ele chega lá, acorda os seus soldados e fala: agora, vamos para cima, vamos destruir tudo, vamos acabar com tudo. E quando eles, sob a liderança de Deus, acendeu as tochas, aqueles cântaros, pegou 300 tochas, cercou o arraial dos midianitas, tocou a buzina, pelo Senhor e pelo Gideão, Deus virou o coração daqueles homens. Um começou a lutar contra o outro, e Deus deu vitória para Gideão. Você acha que Deus não pode dar vitória para nós? Amém. Você acha que Deus é capaz de reacender os nossos corações novamente? Aleluia. Que nós não vamos estar nos bancos da igreja sem expectativa. Aonde está o Deus dos nossos pais? Alguém ousou, irmã Raquel, irmã, a não aceitar aquela situação. Irmão, Deus não mudou nada. Nunca pense. Isso é talvez um conselho de alguém que está lutando também com vocês. Não pense que o Deus dos nossos pais está morto. Não ore como se você estivesse falando com a parede. Não aceite, não vamos aceitar a história do diabo que não tem mais jeito, desânimo e coisas. Não. O Deus dos nossos pais, aonde Ele está? Aleluia. Nós ouvimos falar dele, Ele está onde? Aleluia. Não, Deus é contigo, tudo bem, Deus é comigo, mas eu quero ver o sobrenatural. Amém. Eu quero sentir esse Deus. Eu quero saber como Ele é. Porque toda vez, veja bem, irmão, eu enviarei Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Toda geração que se converteu serviu a Deus. A próxima geração é fria. Não tem jeito. Deus fere com maldição. O único recurso é conhecer o Deus dos nossos pais. Aleluia. Qual é o único recurso para a próxima geração? Se tiver outra geração, esse é o recurso. Volte à fé dos seus pais. Aleluia.
Então, quando ele nasceu, você vê sempre a coisa improvável. Eu estava pensando nisso, tanta gente deixando a mensagem, descrendo a mensagem, e não sei o que, explicação para isso, explicação para aquilo, conversa fiada. Tem explicação para tudo, você não pode mostrar poder, não pode mostrar nada, vai mostrar o quê? Gideão, né? Não é ninguém. Você sabe que a Irlanda, o profeta era irlandês, a descendência dele, né? Irlanda do Norte. Quem foi o mensageiro da Irlanda do Norte? Columba. Mensageiro mensageiro da terceira era, ele estava ali na Irlanda. Ganhou a Irlanda para Cristo. Depois os anos passaram, vieram o poder romano, a igreja católica, tomou conta de tudo, matou os cristãos, matou todo mundo, estabeleceu o catolicismo, morreu, acabou. Todo mundo católico. A igreja, passando pelo que passou, pode pegar, você vê, irmão, a história da igreja. Sempre que Deus envia um homem com uma mensagem, aquela igreja está acostumada às mesmices. Você pode contar até o que o pregador vai pregar de noite. Qual foi a mensagem de ontem? Aqui foi ontem. E a de ontem? A de anteontem. E a de anteontem foi de um mês atrás. Isso é o sinal da morte da igreja. O sobrenatural não rompe, não vai, não há novidade, não há água fresca, não há pão do dia, da hora, do momento. Por quê? Porque a gente fica ali, morto, estagnado na mesmice. A fé dos pais não reaviva, não vive. Então Deus fala com os nossos pais uma coisa hoje, eles andam pela fé, mas você vê que sempre há um renovo, uma mudança no ministério, não é verdade? Amém. O ministério de um homem de Deus, veja, ele sempre estava progredindo, indo para frente. Então, no começo é cura divina, depois vem os segredos dos corações, depois vem a revelação da palavra, e sempre assim. Mas veja bem, a coisa é improvável. Uma família católica, um pai bêbado, irmãos, é isso, não valia nada. Os vizinhos não davam R$1. Mas o dia que a criança nasce, lá estava. O halo de luz apareceu. Aí todo mundo fica preocupado, mas de onde vem essa luz? Essa luz vem de onde? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não tem luz, o sol não nasceu. O sobrenatural de novo. Quando ele se converte, ele fala assim: eu encontrei Deus na natureza, eu sabia que havia um Deus, mas eu não conhecia. Então eu escrevi uma carta e coloquei lá numa árvore, e eu falei: Deus, se o Senhor passar por aqui e ler essa carta, é porque tem alguém que quer conhecer o Senhor. E depois ele ficou com vergonha, foi lá, tirou a carta, mas o certo é que ele se converteu e conheceu a Deus. Aleluia. Ele conheceu a Deus. Chega o dia do seu batismo, ele queria ser batizado. Então ele vai ao seu pastor e diz: pastor, eu quero ser batizado, mas eu não quero o batismo da sua igreja, eu não quero o batismo da sua religião, eu quero o batismo dos nossos pais, eu quero o batismo dos apóstolos. E contra a vontade da sua igreja, ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele andou com Deus. O seu pastor, que era o seu pai,
em outras palavras, espiritual, que poderia ajudá-lo, estava adorando a Baal. Ele teve que derrubar aqueles altares. Não vai lá. Há doutores mais preparados do que você vai passar vergonha. Você não vai conseguir, mas o sobrenatural estava com ele. E os filhos de Deus não precisam de explicação sobre Deus. Eles precisam ver o Deus de seus pais em cena de novo. Aleluia. Os enfermos eram curados. E um dia ele estava do lado da sua mamãe morrendo. E ele falou: mamãe, a senhora é minha testemunha. E quando eu me converti a Deus, eu nunca me comprometi com a religião de ninguém. Eu sempre andei no meio do povo, ensinando eles a amar a Deus. Mas eu tomei essa Bíblia e fiquei com ela. Amém. E quando eu vi a fé de Pedro, a fé dos nossos pais, eu segui as pisadas dele, e a senhora é minha testemunha, que eu obtive os mesmos resultados que eles obteram. Aleluia. Os mesmos resultados. E hoje eles podem dizer, se alguém disser, eu vi um doutor lá dizendo, se alguém disser que teve um dom como William Branham, eu não posso acreditar nisso. Porque ali era Deus, era como um homem olhando, dando uma espiada na cortina do templo. E o diabo sabia disso. E o diabo respeitava isso. Porque quando saía a voz da autoridade, não era um homem. Aleluia. E é isso que nós estamos buscando hoje. Ele veio, cumpriu o ministério dele, como verdadeiro homem enviado por Deus, dando para nós o protótipo de um verdadeiro ministério que anda com seus pais, dando-nos, Deus, irmão, com a sua misericórdia, nos dando sinais, nos dando, como é que eu falo? Nos dando exemplo de sobra, de que se ele encontrar um homem, se ele encontrar uma mulher, que tenha ousadia no coração, de dizer, eu quero viver a fé apostólica. Eu me lembro até hoje, de quando eu me converti a Deus, a congregação cristã no Brasil, que eu tive a minha primeira experiência de confusão no meio das igrejas. Oh, que decepção! Crente brigando com o outro, igreja brigando uma com a outra. Não, decepção nenhuma. Eu lembro até hoje, sentado com o irmão da Deus e Amor, eu falei, irmão, eu sou uma criança na fé, eu sou um menino na fé, mas tudo que eu desejo de Deus é ver a fé desses apóstolos de novo na terra. Aleluia. Deus é minha testemunha. Amém. E em 2009, depois de tanto orar, de mago, de jejuar, buscando a Deus, eu acredito que me deu uma revelação, dizendo que ele tinha o ministério de Elias na terra. E quando eu ouvi a voz de Elias, eu disse, tá, o Deus dos nossos pais ainda está em cena. Aleluia. Havia muita esperança. Pega os testemunhos de pessoas das religiões, e quando ouvi a voz do pregador no rádio, havia uma grande esperança. Não pensa que ali era um homem, não era, eu não creio nisso. Se ele fez o que fez, teve os problemas que ele teve, mas ali teve o ministério de Deus na terra.
Não tem que contradizer isso é a verdade. E pessoas se convertiam de verdade, viviam a vida cristã verdadeira, porque eram irmãos que tinham revelação. Eu conheci vários, testemunho de muitos, sofrendo nas suas igrejas, sofrendo a pressão da religião. Encontraram uma palavra, encontraram uma voz de Deus de novo para se libertar. Infelizmente isso virou religião, vocês sabem, mas eu estou falando aqui da mensagem do profeta, da mensagem de Elias. Não a mensagem de um homem, a mensagem que Deus enviou através de Elias. Não somente na palavra, mas nos sinais, nos prodígios e as maravilhas dos nossos pais de novo, de volta para a igreja do Deus vivo. Amém. Nós estamos buscando o arrebatamento, estamos próximos do arrebatamento, estamos a minutos do arrebatamento, estamos a segundos do arrebatamento. O arrebatamento pode se dar agora, pode se dar isso. Deus, o Senhor Jesus Cristo virá buscar filhos convertidos aos pais. O Senhor Jesus Cristo virá buscar uma igreja que está vivendo, revivendo a fé de nossos pais, dos pais apostólicos. Aleluia. Vocês acreditam nisso? Amém. Deus abençoe vocês. Vocês entenderam, irmãos? Amém. Amém? Amém. Vamos cantar então. É com o Luciano. Então, irmã Luciana, canta. Irmã Isabel? É, com a irmã Isabel. Vem cá então, irmã. Eu ia cantar aquele hino, na próxima nós canta. Pode vir, irmã, pode vir. Alfa e Ômega, né? Eu acredito que nós cantamos na próxima. Olha, cara, me comigo, né? Estás assentado outro. Qual é que é?
Deus me deu uma mensagem ontem, né? Qual vou pregar amanhã à noite, lá no Pastor Glauber. Pastor Glauber, amanhã à noite. Justamente esse tema, Hebreus 13:8. Né? Justamente isso, para levar a igreja, né? Levar a igreja a uma fé dos nossos pais apostólicos, porque a mensagem vem para isso, né? A mensagem vem para isso, e a gente tem se esquecido do propósito pelo qual Deus enviou essa mensagem. É para trazer a fé dos filhos aos pais. Apostólico. E cadê a fé? Né? Cadê a fé? Né? Como eu falei para o jovem hoje, né? Roger. E o profeta disse, Tiago também fala isso, né? Por que você não pede? Porque você não crê. Por que você, né? Não crê? Sendo que a Bíblia Sagrada nos chama para quê? Por conta do nosso comodismo, né? Nosso comodismo. O Gideão estava lá, né? Estava lá batendo milho onde é o lagar, porque o lagar tem que ficar no buraco, é onde amassa o vinho, é no buraco. Para quê? Para que os medianitas não vissem ele batendo milho, porque eles vinham e levavam tudo, e eles estavam passando fome. Então quando o anjo se apresenta a ele, assim, mas se o Senhor é conosco, cadê os milagres? Não. Então muitas das vezes o diabo vem na mente, né? Vem em nossa mente em muitas situações, mas a pergunta é, Deus falou para Noé que ia chover, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a arca nada, 100 anos, e a arca nada. Mas com 120 anos, aí Deus disse, ó, entra para a arca. Foi falado aí dentro de Noé, entra para dentro da arca. Então, irmãos, o período que a igreja está passando é esse período em que realmente nós vamos entrar na arca ou não vamos entrar. O que é entrar na arca? Entrar na palavra. Entrar na palavra, crer na palavra, manifestar a palavra, viver a palavra. Porque quando nós começarmos a viver a palavra, as coisas acontecerão. As coisas vão acontecer quando nós começarmos a viver a palavra. Como que nós vamos ver as coisas acontecendo? Será que nós não estamos vivendo a palavra, meu Deus? Começa a viver a palavra. Começa a viver. A gente tem inúmeros testemunhos. Esqueci o nome daquela mulher dos Estados Unidos. Ela, em um quarto, um leito hospitalar, muitos anos, e ela leu. Ela se jogou, lançou o corpo pro chão. Se tu és Deus, eu vou dar. Ela se jogou. Tá. Peraí, gente. A fé é para aqueles que desafiam a condição normal. A fé é para isso. Então, eu creio, né? Eu creio que Deus está trabalhando com o seu povo. Eu creio que Ele está movendo a fome no coração do seu povo. Porque o seu povo que Ele tem uma obrigação, é com o seu povo que Ele cuida, com a sua semente eleita. Mas a semente, ela está adormecida, mas está vindo um brado aí. Está vindo aí uma chuva de ensinamento da palavra. Amém? Mãe Ivone, seu hino de despedida, vamos fazer uma oração. E aí, Mãe Ivone nos despede com o seu hino, né? O irmão Zé aí, vamos nos colocar em pé, fazer uma oração. E Deus nos ajude. Amanhã, escola dominical em Carapicuíba, esteja, né? Esteja. Faça todo esforço para você orar. Você tem a semana inteira, sexta-feira, ficar pelo menos 2 horas ali, sabe? Não deixe nada tirar a sua atenção, nada. Simplesmente ore. É através da oração que a gente vai ver o Deus dos nossos pais apostólicos operar, agir na nossa vida.
Ó Deus eterno, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa de Gideão, Pai. Gideão, a fé de Gideão, a convicção de Gideão, a luta de Gideão, Pai amado. Ele tomou Deus em sua palavra e foi em frente contra os midianitas, Pai. E a mesma coisa nessa noite que nós te pedimos, que essa palavra que veio aos nossos corações possa, Pai, fortalecer o fraco, encorajar, Pai amado, desanimado, estimular, dar resiliência para aqueles que estão, ó Pai amado, tristes, abatidos, desiludidos. Pai, nos ajuda, Senhor, pois a Tua palavra, ela não volta vazia, ela encontra um coração, Pai amado, o qual crê nesta noite, que nós possamos sair, Pai, com essa fé restauradora, Pai. Foi o que o Senhor fez ali com Gideão nos seus dias, que o Senhor também possa fazer em nossas vidas, Senhor. Coloca fé no coração do teu povo, da tua igreja, pois a tua vinda está próxima, e quando o Senhor vier, achará fé na terra. Pai, nós oramos, Senhor, que o Senhor ache fé em nossos corações, nessa igreja, nesse povo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o hino da microfone. Depois vocês abençoem uns aos outros. Já está aí o microfone. O Zé, cadê? O Zé vai colocar ali o fone. Então, irmãos, sábado que vem estaremos aqui, se o Senhor permitir, né? Se o Senhor permitir, continue orando pela família da irmã Maria Flores, essa família abençoada. Ouçamos. Pensei, muitos não podem compreender, porque feliz é o meu viver, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim. Entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim. Os lindos acordes celestes ouvi, o evangelho que recebi, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim. É gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim. Aleluia! Possuir o meu ser transportando em luz, ter o Espírito de Jesus, negar a mim mesmo e sentar minha cruz, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, é gozo do céu para mim. A vida